bem com vocês? Zenando Oliveira aqui, bem-vindo de volta ao nosso curso de Informática Avançada. A aula hoje é a aula número 5 e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre questões de concurso e questões de regra. Você está acompanhando aí, nós estamos na aula número 5 e vamos fazer mais uma questão e explicar alguns conceitos técnicos que envolvem responder questões com segurança, né? Não basta você responder questões, basta você tem que ter também segurança naquilo que você está respondendo, porque você conhece todos os elementos e aí você consegue responder com bastante propriedade. E é disso que se trata o nosso curso, é não fazer só aula de responder questões, mas responder questões sabendo, ganhando conhecimento sobre os elementos técnicos que a questão está querendo saber e explorar de você, tá certo? Hoje os concursos são cada vez mais exigentes e você precisa saber tudo sobre essa parte técnica. Então nós vamos lá na FCC, essa questão FCC, 15ª região, analista judiciário, 2015. Desculpa. E aí ele vai falar, essa questão vai falar sobre tipos de memória ROM. O que são memórias ROMs? Primeiramente a gente quer falar sobre isso. O que é a memória ROM? Memória ROM é uma memória que ela armazena os dados de maneira permanente. E ela não é permitido nela que o usuário grave as informações. Você não pode confundir a memória ROM com a memória RAM. A memória RAM ela é uma memória principal no computador. Ao inserir dados no computador, essas informações são inseridas imediatamente na memória RAM. Porém, na memória RAM, as informações se apagam assim que o computador é desligado. Na memória ROM, os dados são armazenados normalmente de fábrica, ou seja, o fabricante coloca informações na memória ROM e você vai ver daqui a pouco o que é essa memória ROM, uma memória física, e você vai verificar, e lá esses dados colocados nela ficam lá permanentemente, né? Permitindo pequenas alterações, como por exemplo a BIOS do computador, que é uma espécie também de memória EROM, EPROM, de uma memória ROM, né? Então a pergunta que vem fazendo para a gente é o seguinte questionamento, e vamos analisar também o que tem por trás dessa questão, quais são os elementos técnicos que tem ali por trás, né? E ele diz assim: tipo de memória ROM que permite a gravação de dados. No entanto, ao contrário do que acontece com as memórias EPROM, os processos para apagar e gravar dados são feitos por um método que faz com que não seja necessário mover o dispositivo do seu lugar para um aparelho especial para que a gravação ocorra. Então, existe um tipo de memória ROM onde é preciso uma máquina de gravação, um aparelho específico, um dispositivo específico que grava as informações ali. Você retira a memória do computador, coloca no dispositivo e grava e depois retorna para o computador. A gente faz isso com a BIOS do computador, que é um tipo de memória ROM. E existe essa memória que ele está falando aí, que não é necessário tirar do local para gravar alguma informação nela. Que tipo de memória é essa? E aí ele nos apresenta uma lista, que é a memória EVPROM. Será que existe isso? Existe a memória EEPROM, existe a PROM, será que existe também? MROM e a PC-ROM. Vamos ver o que existe. É uma questão muito técnica. O que vai acontecer se eu não souber? Vou ficar totalmente perdido. Então vamos ver o que existe, o que não existe e a resposta possível, né? E aí está um tipo de memória ROM que a gente chama de memória EPROM, né? Esse tipo de memória aí que você está vendo, lá você vê até o chip onde as informações são gravadas nela, né? Esse é um tipo de memória ROM, né? E existe, então aí está a EEPROM. Esse modelo aqui é um modelo EEPROM, né? EEPROM, também escrita E2 elevado PROM e pronunciada EEPROM, sigla do inglês Electric Erasable Programmable Read Only Memory, né? Esse é o nome aí que eu falei para vocês. É um tipo de memória não volátil, ou seja, não apagável, como a memória RAM. Uma vez gravada nela, ficou lá. Memória volátil, a RAM é volátil, as ROM não são voláteis. Usada em computadores e outros dispositivos eletrônicos para armazenar
pequenas quantidades de dados, elas não gravam grandes quantidades de dados, por isso que o usuário não vai gravar nela uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, que esses aí são dados para ser gravado numa memória permanente, como por exemplo uma memória do tipo pendrive, ou de uma memória do tipo SSD ou HD, ou disco rígido, né? Então, usado em computadores e outros dispositivos eletrônicos para armazenar pequenas quantidades de dados que precisam ser salvos quando a energia é removida. Por exemplo, dados de configuração do computador. Então, os dados de configuração do computador ficam numa BIOS, que a gente já falou em aulas anteriores. Lá na BIOS, então, fica gravado os dados, gravadas as informações referentes às configurações do computador, do dispositivo, tá certo? A memória EEPROM é um tipo de ROM, né, programada por máscara, tem suas posições de memória escrita programada pelo fabricante, de acordo com as especificações do cliente. Tecnicamente é conhecida como EEPROM. É um outro tipo de memória, PROM também. Então o computador ele vem cheio de memória ROM, com várias finalidades ali, com informações, com configurações. Então o computador não tem só uma memória ROM, não, ele tem algumas memórias ROMs lá, né? O Mask-ROM também é um tipo de memória ROM, MROM ou Mask-ROM. Né? As primeiras ROMs a serem desenvolvidas são chamadas de Mask-ROM e são nada mais do que circuitos integrados que guardam o software ou os dados gravados durante a sua criação. Podemos compará-la aos CD-ROMs. O usuário acessa aquilo que está gravado, mas não consegue apagar mais, né? Então, como vocês podem ver, existem vários tipos de memória ROM, né? Existe a PROM, né? Com o passar do tempo foram necessárias memórias similares, mas que possibilitassem a inserção anterior de dados. A primeira dessa nova leva foi Programmable Read Only Memory, ou PROM, que permite que o conteúdo seja modificado por meio de um dispositivo conhecido como programador PROM. Aquele dispositivo que eu falei para vocês no início da aula. Você tira, coloca no dispositivo, grava o que você quer e retorna para o computador. O usuário faz isso, o usuário comum não. Isso é feito por um técnico, né? O técnico tem um aparelho específico para isso, para fazer essas gravações nesse tipo de circuito que vocês estão vendo aí, tá certo? Então aí, qual seria então a nossa resposta para essa questão aqui? Bom, aqui está falando de uma EEPROM, né? De uma EEPROM, de uma Electric Programmable ROM. Então a resposta certa aqui é a B, né? Electric. Opa, passou. Eu quero pegar, na verdade, meu marcador de texto. Vou pegar aqui o marcador de texto com a tinta. Vou pegar a tinta aqui vermelha, fica mais fácil, né? Então aqui, ó, Electric, não apagável, não apaga quando o computador desliga, e é uma pronto. Então essa é a questão certa, tá bom? Então essa é a questão certa aí. Pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui na aula número 5, em seguida a aula número 6. Reveja o conteúdo, faça pesquisa, busque conhecer mais, para que você se aprofunde nesses conhecimentos. Memórias ROMs, a gente falou agora memórias ROMs, né? São de diversos tipos, né? Elas estão presentes no computador, elas existem aqui, você programa, ela vem programada de fábrica, mas o usuário às vezes faz alguma alteração, dependendo. Se ela for, por exemplo, uma EEPROM, o usuário faz alteração, por quê? Porque não precisa remover ela do lugar, faz a configuração por um software e a gravação é feita eletricamente. Mas se a memória for do tipo EEPROM, aí você já vai precisar, né, aqui como aqui está, do MPROM, você já vai precisar de um dispositivo, né, que vai fazer essa gravação, né, um dispositivo externo na PROM. E então essas memórias, no geral, elas são tipo um CD. Quando está gravado lá as informações, você não vai ficar alterando essas informações, não. As informações ficam lá de forma permanente, tá certo? Pessoal, aula número 5, então terminamos aqui. Voltaremos na aula número 6 e exploraremos outros conteúdos relativos a outros assuntos e relativo a
questões de concurso com explicações sobre os conceitos técnicos, porque nosso curso foca nisso aí. Explicar para que você tenha segurança em responder. É claro que se você pesquisar mais, se aprofundar mais, você vai se tornar cada vez mais seguro das informações, das questões que vão aparecer para você, tá certo? Os concursos hoje estão cada vez mais exigentes, então se aprofunde ainda mais o máximo que você puder, porque as coisas estão difíceis na área de concursos, é muita exigência, até para quem não é técnico, exige-se um conhecimento mais elevado hoje em dia. Cizelando Oliveira, até a próxima.